Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmo 19, Salmo 18, nosso 24º encontro. A ordem que Deus quer. Este salmo é um hino com prece de fidelidade e é do período pós-exílio da Babilônia, que vai lá do ano 530 e predomina esse período, que é um período sacerdotal e teocrático, até a queda de Jerusalém, quando Tito entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém pelos anos 70. Ouçamos a leitura deste salmo. Salmo 19, 18. O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia passa a mensagem para outro dia. A noite a sussurra para outra noite. Sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, a toda a terra chega o seu eco, aos confins do mundo, a sua linguagem. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e este sai, qual esposo de seu quarto, como herói alegre percorrendo o seu caminho. Ele sai de um extremo do céu, e o seu percurso vai até o outro lado. Nada escapa ao seu calor. A lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma. O testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante. Os preceitos de Javé são retos, alegria para o coração. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro refinado. São mais doces do que o mel, que vai escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece, e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva do orgulho o teu servo, para que ele nunca me domine. Deste modo, eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Chegue à tua presença, Javé, minha rocha, meu redentor. Este é o Salmo 19, é o Salmo 18. Vamos percorrer este salmo. No versículo 2, o salmista diz: o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O céu manifesta a glória de Deus. O texto hebraico diz os céus.
É uma citação poética. Toda a criação vem chamada aqui a oferecer um louvor a Deus. É a criatura reconhecendo o seu Criador. A manifestação no céu testifica a grandiosidade de Deus que tudo criou. Deus Todo-Poderoso. Nós dizemos, Ele é poderoso na ordem da criação e também na ordem da salvação. E o firmamento proclama a obra de suas mãos. O ser humano que olha o firmamento fica admirado com a sabedoria com que Deus formou o firmamento, os céus, e diz: quão grande é a obra criada por Deus. Versículo 3. O dia passa a mensagem para outro dia. A noite a sussurra para outra noite. O dia passa a mensagem para outro dia. Cada dia fala para o dia seguinte. A metáfora coloca o dia e a noite como criaturas animadas, capazes de falar e louvar seu Criador. O Criador renova o universo cada dia e o povo vê, contempla o esplendor da criação e louva seu Criador. A noite sussurra para outra noite. Cada noite diz à noite seguinte o conhecimento que traz a glória do Criador. Cada noite expressa à noite seguinte palavras de sabedoria, que pode ser recitada à glória do Criador. Versículo 4. Sem fala e sem palavras, sem que sua voz seja ouvida. O que fala ao dia e à noite são inaudíveis pelos ouvidos. E a história que os céus relatam pode ser ouvidas. Não é ouvida, mas percebida. Os homens podem contemplar e ler na contemplação o que se diz sobre o Criador, olhando as criaturas. Versículo 5. A toda a terra chega o seu eco, aos confins do mundo, a sua linguagem. Pode ser percebida e chega o seu eco à terra. Aos confins do mundo, a sua linguagem. Isso tudo pode ser percebido por toda a terra. Podemos entender, os céus circundam a terra de todos os lados, de todos os modos. Pode também entender, sua luz pode ser percebido por seus raios, esses raios que narram a glória de Deus. Aos confins do mundo, a sua linguagem. Os céus, o firmamento, o dia e a noite, chega aos confins do mundo anunciando a glória de Deus. A sua linguagem é a criação de Deus. Esse Deus que disse, e tudo foi criado. Versículo 6. Versículo 6. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e este sai, qual esposo do seu quarto, como herói alegre, percorrendo o seu caminho. Deus colocou no céu uma tenda para o sol. Colocou um lugar para o sol no céu.
A visão que o salmista tem é que a Terra é o centro do universo e o Sol sai de dia de sua tenda, ilumina a Terra, depois, no final da tarde, volta para a tenda. Ele compara o Sol como um atleta que sai correndo, percorrendo o caminho para atingir a meta e volta à sua tenda. Versículo 7. E sai do extremo do céu, e o seu percurso vai até o outro lado, nada escapa ao seu calor. O sol percorre o dia, expandindo durante o percurso seu calor. Versículo 8. A lei de Javé é perfeita, isto é, a Torá de Javé. Um descanso para a alma. O testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante. A lei, a Torá de Javé é perfeita. Daqui até o final do salmo, o salmista fala em louvor à Torá, a lei, dada por Javé ao seu povo. A Torá, lei, guia o ser humano a tomar o caminho da perfeição. Descanso para a alma. A Torá revigora a fadiga, fortifica o frágil, débil, consola os aflitos. Ela restaura, a Torá restaura a alma. Que quando uma pessoa está fatigada, cansada, a sua alma vem restaurada. A alma aqui é o espírito vital, isto é, o sopro de vida restaurado, o que dá vida ao corpo. O testemunho de Javé. Testemunho é uma designação da Torá, da lei. Deus estabeleceu seu testemunho, isto é, a Torá. Este testemunho de Javé é fiel, é firme. O que a Torá promete, isto se cumpre. Instrução para o ignorante. A sabedoria dos humildes. A Torá dá sabedoria àqueles que são simples. Versículo 9. Os preceitos do Senhor são retos, alegria para o coração. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. Os preceitos do Senhor são retos, os estatutos do Senhor. Estatuto, preceitos são sinônimos de mandamentos. Aos mandamentos que são positivos. Alegria para o coração. Leva a pessoa a seguir o caminho estreito, com coração alegre. Pois os preceitos da Torá, da lei, traz alegria para quem os observa. Estes mandamentos são puros e claros, como o sol. Ilumina os olhos de quem os observa. É luz para os olhos, e sendo puro, transparente, nada tem de impuro. Versículo 10. O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. O temor de Javé é puro, estável para sempre. Isto acontece para quem teme ao Senhor e segue seus preceitos. O temor do Senhor leva a pessoa a ser purificada, livre de qualquer ambição ou decepção. Estável para sempre. O temor de Javé está fundado numa fé absoluta e por isto dura para sempre.
diferente daqueles que temem outros deuses idólatras, que se baseiam na mentira. A expressão também significa que aquele que teme Javé traz para aquele que acredita nele o poder de estar firme para sempre. O julgamento. As decisões de Javé são verdadeiras e justas. Quer significar as ações e práticas, as vivências, que as pessoas são obrigadas, por causa da aliança, a realizar. É uma obrigação moral, não é uma imposição heterônoma de uma lei externa, mas de uma realidade de quem se coloca diante da graça divina e responde a essa graça, percebendo todos esses sinais em sua própria vida, vivenciando-as. O julgamento de Javé conduz à clarificação da verdade, ao conhecimento da verdade. O julgamento de Javé conduz o ser humano, ensinando-o a ser justo, no direito, na integridade. Versículo 11. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro refinado. São mais doces que o mel, que vai escorrendo dos favos. Uma nova metáfora. Aqui o salmista usa então duas metáforas, a do ouro e a do mel. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Aqui existe uma comparação. As decisões de Javé, seus mandamentos, são superiores ao valor do ouro. Não se troca as coisas de Deus por tesouros terrestres, por valores terrestres. Vale mais, muito mais do que o ouro. São mais doces que o mel. Uma comparação, uma analogia, que vai escorrendo dos favos. As palavras da Torá são mais doces que o mel, daquele mel que escorre dos favos. Versículo 12. Com elas, também teu servo se esclarece, e observá-las traz grande proveito, teu servo. É uma expressão de humildade usada quando em conversas entre o povo e também como prece dirigida a Deus. O salmista quer dizer: sou seu servo, Javé, e cuido para servir-te no caminho onde possas segui-lo. Isto é, observá-las traz grande proveito. Ao tomar para si o mandamento, os preceitos de Deus e poder vivenciá-los, traz para o salmista uma grande recompensa, isto é, um grande proveito. Versículo 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Quem pode discernir os próprios erros? Pergunta o salmista. Qual ser humano pode discernir e conhecer os erros que cometeu? Ninguém, com certeza. Purifica-me das faltas escondidas, isto é, das transgressões que foram cometidas. Esta súplica é para Deus, Ele que é o totalmente puro, com a finalidade de que Ele possa purificar o pecador. Versículo 14. Preserva do orgulho teu servo, para que ele nunca me domine. Deste modo, eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão.
Preserva do orgulho o teu servo. Preserva do pecado. Não é permitido ao servo pecar, que o pecado não domine sobre ele. Para que o orgulho nunca me domine, diz o salmista. Orgulho é pecado, presunção, arrogância. Quem age assim não age como servo, porque não conhece suas faltas. Se faz de cego. Não discerne seus erros, nem os conhece. E o salmista diz: limpa-me do pecado do orgulho. Deste modo, diz o salmista, serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. O salmista pede o socorro de Deus. Limpa-me e purifica-me. Né? E ele diz, ele usa a palavra, né, zedim, em hebraico, que pode ser assim entendida. Não se refere ao pecado involuntário aqui. Então, ele vai tentar, quando ele fala limpa-me, purifica-me, não se trata dos pecados involuntários, mas as transgressões cometidas premeditadamente. Isto é, foram pensadas e se tornaram ações. Houve o desejo, houve o pensar, houve o querer, houve o agir, como consequência de um ato moral consciente, né? Com consentimento das faltas cometidas. Versículo 15. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Chegue à tua presença, Javé, minha rocha e redentor. Que te agradam as palavras de minha boca. O salmista suplica que Deus aceite suas palavras, pois ele tem consciência de suas transgressões e pecados, e suplica que suas preces não sejam rejeitadas. Chegue à tua presença, Javé, minha rocha e redentor. A meditação que o salmista faz com o coração, ele é consciente que as palavras e meditações do salmista, saída da boca e coração, essas palavras sejam aceitas por Javé. Javé, minha rocha, redentor. Javé é a rocha protetora, aquela fortaleza colocada numa rocha bem alta, que traz não só a proteção natural diante das ameaças do inimigo que possa vir para tentar destruir a fortaleza e com elas as pessoas que ali estão. Javé é uma rocha protetora, é uma fortaleza. Javé é o céu e a força do salmista. É o Redentor, aquele que redime. É o Goel, vingador de sangue, que faz o salmista levantar diante da ameaça daquela pessoa que um dia possa querer subjugá-lo. Essa palavra redenção, vingador de sangue, né, é a matéria, normalmente, que se paga para libertar uma pessoa que foi sequestrada. É o olho por olho, dente por dente. Isso nós podemos ver na primeira carta de Pedro, que diz: fomos resgatados, então o preço do resgate, da redenção, não foi o preço da prata nem do ouro, mas o precioso sangue de Jesus. Jesus pagou, pelo seu sangue,
o resgate do ser humano que havia sido sequestrado para libertá-lo do pecado e da morte. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.